Muita coisa deve mudar no Barcelona para a próxima temporada. De acordo com o próprio presidente Joan Laporta, o clube catalão vai passar por uma grande reformulação. Com isso, muitos nomes devem chegar e outros devem deixar a equipe, que nesse momento deve ficar com o terceiro lugar do Campeonato Espanhol e foi eliminado nas oitavas de final da Champions League pelo PSG. Além de tudo, existe ainda uma grande interrogação quanto ao futuro de Lionel Messi. Será que ele fica? Não fica? Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como estão as negociações do Barcelona, quem pode chegar e ir embora da equipe do Camp Nou para a próxima temporada. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara te convido para você se inscrever porque aqui todo dia tem vídeo novo. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha, comenta e depois também me siga no Instagram pra gente ter um contato mais próximo. Então agora sim, após a vinheta do Mercado da Bola, eu mostro pra vocês quem pode chegar e sair do Barcelona para a próxima temporada. Então, pode soltar a vinheta. O melhor jogador do mundo está de casa nova. Vamos começar as negociações do Barcelona pelas peças que podem ir embora. Alguns nomes que eu vou falar aqui estão numa lista de dispensas, outros têm times interessados, só que a gente nem vai começar falando dos jogadores, e sim do técnico Ronald Koeman. Ele foi contratado para essa temporada, em determinado fez sim com que o Barcelona jogasse um bom futebol, conquistou a Copa do Rei, porém, você não conseguir conquistar o título espanhol e não ir longe na Champions League acabou decepcionando bastante a diretoria e a torcida. Porque mesmo que hoje o time do Barça não seja tão bom quanto já foi no passado, é um time que ainda assim tem bons valores que poderiam ser melhores aproveitados. Então a tendência é que, após a última rodada do Campeonato Espanhol, o Koeman seja demitido e o Barça inicie então uma procura por um novo técnico. Eles já até têm um nome favorito que eu vou trazer para vocês na hora que eu for falar dos reforços. Mas o Koeman, que é um técnico que chegou com expectativa da seleção holandesa, deve ser mandado embora ao final de La Liga. Eu tinha até trazido para vocês na edição de ontem do Giro de Notícias que o jornal catalão Mundo Deportivo contava com uma lista de dispensas do Barcelona para a próxima temporada, e essa lista tinha muitos nomes de peso. Então vamos lá para alguns nomes que a princípio o Barça pensa em negociar, porque é um time que atravessa alguns problemas financeiros, então precisa negociar alguns atletas para ter caixa. Um primeiro nome seria o goleiro Neto, o brasileiro Neto, que aqui no Brasil jogou no Atlético Paranaense. Hoje, como o Ter Stegen é um cara muito consolidado e joga todas as competições, o Barça não vê a necessidade na permanência do Neto, então pode ser negociado. Outro brasileiro também que deve ir embora, deve ser negociado é o Matheus Fernandes. Aqui no Brasil jogou no Palmeiras e no Botafogo. Nunca foi bem aproveitado no Barcelona, chegou a ser emprestado para outra equipe, então é um cara que também, por estar fora dos planos, vai embora. Seguimos no meio campo para falar agora de Miralem Pjanic. Ele chegou numa negociação bem confusa com o brasileiro Arthur e o time da Juventus. Só que nessa temporada o Koeman mal aproveitou ele e ele já está na mira de outros times, como por exemplo Chelsea e PSG. É um cara que é bem provável que seja negociado até por empréstimo. E aí se vocês forem ver, a maioria dos nomes que tem aqui na nossa lista de dispensas são jogadores que são do meio para frente. Então a gente tem agora o Philippe Coutinho, que é um cara que está lesionado no momento, mas desde que foi contratado pelo Barça nunca vingou. Então o Barça pensa em vender o Coutinho para poder fazer um caixa. Fora que, se ele continuar no Barça e depois completar um determinado número de jogos, o clube catalão ainda tem que pagar mais um bônus para o Liverpool, porque esse bônus foi envolvido no contrato dele. Então o Barça não quer pagar bônus nenhum, já que o Coutinho não vem rendendo nada, e pretende vendê-lo ainda nessa janela. Outro nome do ataque também bem valorizado, que até vem jogando bem nessa reta final de temporada, mas ainda não é o mesmo do passado, é o francês Antoine Griezmann. Todo mundo sabe o que ele já fez pela seleção francesa, Atlético de Madrid, e no Barça não vou dizer que ele vem jogando mal, mas está longe de ser o mesmo nível. Então também é um jogador que, pelo valor de mercado que tem, o Barça pensa em colocar no mercado para fazer um caixa. Assim também como o Dembélé, é um cara que também melhorou bastante nessa temporada, deixou de ter lesões, deixou de ter problemas disciplinares, mas ainda não é o que se esperava quando veio do Borussia Dortmund. Então Griezmann, Coutinho e Dembélé, 3 contratações pesadas e que acabaram frustradas, não conseguiram repetir o mesmo desempenho nos seus antigos times. E aí o último nome de toda essa lista de dispensas do Barcelona, que é um cara que nunca teve futebol na verdade pra estar no Barça, é o atacante Bright White, que eu nunca entendi também porque foi contratado e é até uma vergonha ele usar a camisa 9. Além de ter que lidar com a situação dessa lista de dispensas para poder fazer um caixa, o Barça tem ainda que tentar montar um elenco competitivo, montar um bom projeto para fazer com que Lionel Messi renove o seu contrato.
Atualmente, o craque argentino tem contrato apenas por mais um mês, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas, de acordo com a mídia catalã, antes do Messi negociar com qualquer equipe, como por exemplo PSG e Manchester City, ele quer ouvir o que o Barça tem a oferecer, porque lá, querendo ou não, é a casa dele, onde ele já escreveu toda a história dele, então ele prioriza primeiro ouvir uma oferta do Barça, para depois, aí sim, se o projeto não for interessante, ele passar a negociar com alguma outra equipe. O Barça tem hoje em mente, primeiramente, fazer um caixa com esses jogadores, trazer algumas peças que o Messi indicar e tentar renovar o contrato dele. Desses nomes que eu falei até o momento, qual você acha que merece uma segunda chance e qual você acha que o Barça tem mesmo que se desfazer? Eu, por exemplo, assim, nunca fui muito fã do futebol do Dembélé, o Coutinho é um cara que no Barcelona nunca conseguiu comprovar o investimento alto feito nele, Pjanic também, então já são algumas peças que eu, pelo menos, colocaria no mercado e tentaria fazer um dinheiro. O Griezmann, mesmo criticado, tem que reconhecer que nessa reta final de temporada ele cresceu bastante, é um cara que de repente, com mais uma temporada de sequência, pode vingar. Agora a gente vai para a parte das chegadas, onde tem nomes bem interessantes que podem acabar reforçando o Barcelona. Vamos começar falando do técnico, porque quando eu falei das saídas eu comecei falando do Ronald Koeman podendo ser demitido. Então, caso o técnico holandês seja mesmo mandado embora ao final do Campeonato Espanhol, o Barça tem como prioridade a contratação do Xavi, aquele mesmo que foi meio-campista do Barça, jogou muito tempo com o Iniesta, com o Busquets, com o Messi, também foi um grande craque da seleção espanhola. Há pouco tempo ele se tornou treinador e hoje ele vem trabalhando no Al Sadd do Catar, fazendo inclusive um bom trabalho. Então, até pela identificação que ele tem com o clube, por ser considerado uma peça promissora, a diretoria já está de olho no Xavi e vem fazendo algumas sondagens sobre a sua contratação. Com o Koeman sendo mandado embora, pode ser sim que ele assuma, até porque ele já era cotado para assumir o clube antes do Koeman ser contratado. É um cara que o Barcelona olha com bastante carinho, pela identificação e por ser promissor, até porque o Xavi sempre deixou bem claro que ele, como treinador, ia querer aplicar nos times dele o que ele viveu como atleta. Então ele aplica a filosofia de Guardiola, de Rijkaard, e o Barça quer muito seguir essa linha a partir da próxima temporada. Agora a gente vai falar de jogadores. Como vocês vão perceber aqui, algumas peças são nomes que vão ficar livres no mercado por final de contrato. Isso se dá porque o Barcelona hoje não tem dinheiro, na verdade, para fazer uma contratação, por exemplo, como um Haaland, que já foi cogitado no passado. Então a primeira peça que pode reforçar o Barcelona é um cara que já foi do clube e agora está voltando justamente nesse pré-contrato, que no caso é o zagueiro Eric Garcia, de apenas 20 anos. Hoje ele está em final de contrato com o Manchester City, já está definido que não vai renovar e tem negociações avançadas para voltar para o Barça. Inclusive, ele está disposto a reduzir o que ele ganha hoje no Manchester City para voltar para o clube catalão. Ele que é cria da base da equipe do Camp Nou. Então o primeiro nome para zagueiro, é o Eric Garcia. Outro nome que também pode voltar ao Barcelona, ainda para a defesa, mas nesse caso voltaria de empréstimo e vai ser reintegrado, é o brasileiro Emerson Royal, que passou 2 temporadas emprestado para o Real Betis. É um cara que bastante gente, inclusive eu, pede na seleção brasileira. É muito bom jogador, promissor e vinha se destacando no Betis. Então Barcelona, até pela inconstância que vem vivendo na lateral direita nessas últimas temporadas, vai reintegrar o Emerson e dar uma oportunidade para ele. O que, na minha opinião, é um acerto em cheio. O Emerson é muito bom jogador. Falei para vocês de 2 jogadores que poderiam voltar para o clube. O Eric Garcia, zagueiro, e o lateral direito, o Emerson Royal. Agora a gente volta a falar de zagueiro, mas não um cara que já passou pelo clube, e sim uma possível contratação. Uma peça que já esteve na mira do Barcelona no ano passado recente e acabou escolhendo outro time. Tô falando no caso do jovem zagueiro holandês Matthijs de Ligt, que jogou recentemente muito bem pelo Ajax, passou a ser convocado pela seleção holandesa, mas na hora que vários times o quiseram, ele acabou escolhendo a Juventus, time onde ele até hoje nunca vingou, nunca conseguiu se adaptar 100% e estaria arrependido de ter escolhido o time de Turim. Então o De Ligt olha com muitos bons olhos no futuro jogar pelo Barcelona, que é um time que, como eu disse, está procurando zagueiros no mercado e vê o De Ligt também como uma opção. Como eu citei, o problema do Barcelona hoje é dinheiro, então de repente nessa janela seria inviável contratarem o De Ligt. Mas quem sabe daqui 6 meses, 1 ano, se o negócio não pode pintar. Mas como eu disse, o De Ligt tem interesse e o Barça também. No meu campo de momento, o Barcelona não está de olho em nenhuma peça, então a gente já parte diretamente para o ataque. O primeiro nome que eu vou falar aqui é um cara que poderia ser trocado por uma outra peça, no caso, pelo Griezmann. O Griezmann, como eu citei, é um cara que jogou muita bola no Atlético de Madrid e que ele tem um carinho incrível do técnico Diego Simeone, do elenco, da torcida, e o Simeone acabou pedindo a sua contratação para a próxima temporada. Então, o Atlético cogita pedir o Griezmann para o Barcelona e, em troca, colocar na negociação o atacante português bem jovem, João Félix, que também foi uma grande contratação do Atlético, mas que acabou não vingando.
Eu lembro que o time colchoneiro pagou 126 milhões de euros na sua contratação e ele não conseguiu se firmar, não se adaptou muito bem ao estilo de jogo do Simeone. Então o Atlético pensa em envolver o João Félix numa troca pelo Griezmann. Quem você acha que ia sair ganhando mais? E aí o último nome que poderia reforçar o Barcelona é um cara que negocia para ter 2 anos de contrato, é o atacante argentino Sergio Agüero, que poderia reforçar o Barça nos mesmos moldes do Eric Garcia. O Agüero também está em final de contrato com o Manchester City, não vai renovar, mesmo sendo o maior artilheiro da história do clube inglês. Então, o Barça vem negociando com os representantes do Agüero, que também está na mira de outros times, como o PSG, como a Juventus, então o Barça tem que ficar de olho nisso. Só que o Messi podendo ficar é uma coisa que pesa muito pro Agüero escolher o Barcelona, porque para quem não sabe, eles têm uma relação fora dos clubes, na seleção e também pessoal, porque o Messi é padrinho do filho do Agüero. Então, como vocês puderam perceber, são mais nomes que podem ir embora do que chegar, e é justamente essa conta que o Juan Laporta tenta fazer hoje. Se livrar de muitas peças que não estão sendo bem aproveitadas e que têm valor de mercado para poder reforçar o elenco pontualmente e, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças. Então eu queria agora ver a sua opinião aqui nos comentários para ver o que você pensa de cada possível contratação do Barcelona. Eu, pelo menos, até já disse, Eric Garcia seria bom, Agüero também, porque os dois viriam por pré-contrato. Emerson Royal, grande volta, e o João Félix, dependendo das condições, também poderia ser interessante, porque ele é bem jovem ainda, pode evoluir muito. Então quero ver o que você pensa nos comentários, tanto das possíveis chegadas, quanto das possíveis saídas. Ah, e claro, o Xavi também seria um nome interessante, já pela identificação que tem com o clube. Então, bom pessoal, essa foi a edição dessa quarta-feira do Negociações, falando sobre quem pode chegar e sair do Barcelona. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir no Instagram, tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!